Graças a Deus, o Senhor preparou este momento para estarmos juntos. A gente sempre inicia, Júnior, o nosso podcast, dando a oportunidade ao convidado de começar falando do seu início, da sua história, como é que tudo começou. E a gente está com muito, assim, a gente está extremamente atento a ouvir a tua história, que é uma história de superação, uma história de grandes conquistas. Conta para nós aí, por favor. Rapaz, minha história já é de berço, né? Meu pai começa desde pequeno, né? Então a gente nasceu nisso, né? Sofremos muito aquela época do início, né? Meu pai veio para o Rio de Janeiro muito novo, muito jovem, com 16 anos mais ou menos, e foi morar na casa de um tio em Caxias. E ali meu pai começou a vida, conheceu minha mãe, casaram e tiveram 3 filhos. Eu sou o mais jovem desse casamento do meu pai. E aí teve uma fatalidade, a gente perdeu nossa mãe muito novo. E aí a gente veio morar aqui em Santa Cruz, na época, no Cesarão, né, na casa de uma tia que nos acolheu, né? A gente muito novo, eu tinha 8 anos de idade, meu irmão, o outro Anderson, tinha 10 e o Anthony tinha 12. E aí meu pai ficou muito desnorteado com a situação da minha mãe e a gente foi morar com essa tia, né? Então a gente morou no Cesarão, uma comunidade e tal, e foi tudo muito difícil nesse momento, né? Até meu pai conseguir estruturar de novo, estabilizar e conseguir retomar sua vida, né? Então nós começamos, aí meu pai montou um aviário, dali casa de rações, aí começou ali, comecei a areazinha, pequenininho e tal. E aí a gente foi caminhando, né? Sempre com muito altos e baixos, né? Meu pai sempre, uma hora estava bom, outra hora estava ruim, né? Muito mais às vezes ruim do que bom. E a gente foi crescendo. Aí trabalhava com meu pai na época, e surgiu uma oportunidade de vender cesta básica, eu comecei a vender cesta básica, e aí dali eu comecei a juntar um dinheiro. E aí eu montei uma loja em Uaíba ali, a loja é nossa até hoje, o prédio está lá. E meus irmãos me ajudaram ali naquela época, eu montei a lojinha e comecei ali com a lojinha, passou um tempinho, eu comprei a loja do meu pai tinha passado um momento difícil, e ali a gente começou a nossa vida, né? Até então eu conhecia de Deus, né? Eu sempre fui muito curioso pelas coisas de Deus, mas eu não caminhava, eu não era crente. E então tu sabe como é que é, né? Quando você não conhece Deus, não sabe quem Deus é, você tem muito medo, né? Tudo você tem medo, né? A gente sabe que a gente perde muito mais do que ganha. Então tudo era muito difícil, né? A gente trabalhava, muita dificuldade. Eu acho que você pegou essa época aí, a gente começando lá atrás, né? Então tudo era muito difícil, né? Mas a gente foi trabalhando. Aí eu consegui abrir uma outra loja, aí a gente foi desenvolvendo, mas sempre com muita dificuldade, né? Aí eu casei, fui morar com uma menina, tive 2 filhos e tal. Antes eu tive uma outra menina também. E eu sempre tive uma dificuldade ali na minha vida sentimental, né? Eu tinha dificuldade de conseguir acertar com uma pessoa. E aí quando eu me separei desse relacionamento, eu fiquei um tempo solteiro, né? Mas eu sempre orava do meu jeito, falava com Deus que eu queria uma família, que eu não queria ficar solteiro, não queria ficar na rua, na balada, naquela vida toda que ficava. E aí eu fui ali, né? Balada, né? Amizade, a gente sabe que as pessoas que se aproximam sempre para poder explorar tudo isso. E aí um dia eu conheci a Juliana, né? Deve estar me assistindo aí. Pessoa que foi um divisor de água na minha vida, né? Que me levou, que me apresentou Jesus de perto, né? Fez com que eu conhecesse Jesus. Fico até emocionado.
E aí eu conheci Juliana e a gente foi amor à primeira vista, foi tudo muito rápido, né? E aí me converti, e aí a gente foi morar junto. Foi. E aí eu caminhando com Juliana, né? Aí eu conheci uma pastora que foi uma bênção na minha vida, pastora baiana, me ajudou muito em oração, sabe? Pagou muito preço, a gente sempre muito junto. E aí a gente caminhando e tal, e Deus sempre falava no meu coração, sempre tinha palavra de crescimento, crescimento, crescimento. E antes de eu conhecer Deus, né, de perto, de ter experiência com Deus, eu sempre tinha muito medo de perder aquilo que eu tinha conquistado, porque eu achava que eu tinha conquistado muito, né? A gente sabe que para Deus não é nada, mas eu tinha tanto medo de perder, porque eu via tanta gente perder, eu vi meu pai perder, eu vi meu irmão perder, eu vi tanta gente perder, que eu falava, nossa, eu não quero perder não, o que eu tenho tá bom, Deus, né, do meu jeito não acrescenta nada não. Mas eu comecei a caminhar, e aí Deus começou a falar comigo, levantar profetas, Deus falava comigo na palavra, no meu coração, que era crescimento, crescimento, crescimento. E eu ficava assim, né? Aí eu fui perdendo medo, né? Porque antigamente a gente tinha muito medo, né? Ah, não, vou fazer a loja ali, não, essa loja é muito grande, eu quero uma coisa menor, né? A gente às vezes fica minimizando aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? E hoje não, hoje pode ser o tamanho que for, se Deus falar que é para ir, eu não quero saber, eu vou e acabou. E eu tinha aquele medo, né? Tudo era muito calculado. E aí Deus foi falando e foi movimentando, abrindo as portas. E a gente foi crescendo assim numa velocidade assim, sabe? Deus foi fazendo, foi abrindo portas e Deus foi falando. Eu lembro uma vez que eu tinha que assinar um documento, né? Eu fiz uma negociação de uma área assim que era algo muito grande naquele momento da nossa vida, né? Uma coisa muito grande assim, né? E eu falei, né? Quando a gente começou a negociar, que a pessoa me ofereceu, eu falei assim, cara, se a pessoa fizer desse jeito, eu vou fazer o negócio. Assim eu consigo. Mas esperando que a pessoa falasse que não, porque a minha proposta era muito aquém do que a pessoa queria. E a pessoa falou que aceitou. Aceitava. Eu falei, poxa, aceitou. Só que assim, eu com aquele meu coraçãozinho assim de Gideão ainda, Deus, poxa, não é possível, fala mais uma vez. E eu fui mudando o formato, né? Eu falei assim, não vou arriscar não. Aí eu falei com a pessoa, eu pensei bem, assim não dá, faz assim, muda isso. Aí o cara fez de novo. Eu falei, cara, o que é isso, Deus? O que é isso? Eu falei, beleza, faz o documento que a gente vai assinar. O cara fez o documento, eu olhei o documento, trouxe para o meu jurídico analisar e tal, puxar todo as certidões do imóvel e tal. E aí eu fiquei com o documento uma semana no meu carro. Para assinar, eu não assinava. E eu falava assim, cara, eu comecei até a inventar, né? O cara pedindo um documento, eu tô passando mal, não, hoje eu não vou poder. Sim. A gente é ser humano, né? A gente tem essa... E aí um dia eu fui pro culto com 2 propósitos. Esse dia foi muito forte, assim. Foi numa terça-feira, um dia de consagração. E aí eu fui com esses 2 propósitos, com um documento dentro do carro. Quando eu cheguei na igreja, o documento ficou dentro do carro, e eu tinha um outro propósito na minha vida pessoal também, e tinha esse propósito, eu já tinha orado. Era para fechar já o contrato e você... eu só precisava assinar, só que eu tinha um compromisso ali para honrar muito alto. E eu falei, não, beleza, eu vou Deus, me perdoa, mas fala comigo mais uma vez, porque eu ainda estou com medo. Eu sei que Deus, ele, né, tem uma hora que ele se zanga, né? Se você ficar também fazendo prova de Deus toda hora, ele... Pô, peraí, eu já não falei? E aí eu fui pro culto, com 2 propósitos. Eu falei, caramba. Quando eu cheguei no culto, eu estava lá com o olho fechado, né? Eu sempre muito discreto. E aí daqui a pouco, rapaz, veio uma mulher. Ela me deu um tapa nas minhas costas, assim, um tapa tão forte que eu tomei um susto. Eu pulei. Ela virou e falou assim, eu já não mandei você assinar esse documento? Você está esperando o quê? Aí eu olhei assim e falei, ai Deus, obrigado. Confirmação, né? Aí Deus confirmou mais uma vez ali, aí eu saí do culto na mesma hora. Fui lá e mandei mensagem pro cara, falei, amanhã eu tô levando o documento aí 8 horas da manhã. Aí fui, assinei o documento e Deus honrou tudo, né? Então, assim, é muito legal, cara, quando você tem essa conexão com Deus, né? Porque às vezes as pessoas acham que servir a Deus é
é migalhas, né? É sofrer. Então, e assim, não é nada disso, né? Se Deus tem um propósito na tua vida de crescimento, cara, vai que ele vai fazer crescer, né? Só que a gente precisa saber o que Deus quer pra gente, né? Às vezes Deus não quer honrar, Deus não quer abençoar, às vezes Deus não quer prosperar aquela pessoa que ele sabe que vai perder, né? Aquela pessoa que vai se desviar, ou porque Deus tem um propósito diferente para aquela pessoa. Mas se Deus tem propósito na tua vida de crescimento, se Deus fala contigo de crescimento, você pode ter certeza que você vai crescer. Meu amigo, tua história é uma história muito rica. Tu tá com quantos anos hoje? Eu fiz 40 anos esse ano, cara. 40 anos. Tô ficando velho. 40 anos. Então você começa com cesta básica, assim, uma independência sua. Até então você vinha trabalhando com seu pai. E de repente você começa a trilhar um outro caminho. Tu começa com cesta básica. Aí depois você abre uma loja em Uaíba, eu conheço a loja, uma loja pequena. Aquela loja ali foi o início de tudo, né? Com o mercado, né? Deu super certo aquela loja ali. Foi. Inclusive, essa loja está lá até hoje, né? Está lá até hoje. É para mim não esquecer, né, de onde a gente... O que Deus fez, né? Então, aí é aqui que eu queria chegar. Porque tinha um terreno em Uaíba que ele estava ali há muito tempo. Isso. E como é que você enxerga essa possibilidade de transferir para lá o mercado? Como é que surge isso? Como é que essa visão assim? Ali tu já estava caminhando com Cristo nessa época? Tu já estava? Não. Ali quando eu foi assim. Ali quando eu comecei a obra, eu já tinha aceitado Jesus, eu já estava caminhando já com Cristo, né? Quando eu vi esse terreno, eu ainda estava naquele processo de separação ali, eu estava naquele intervalo ali da minha vida. Rapaz, aquele terreno me deu até muito trabalho para resolver ele, né? Porque eu consegui comprar aquele terreno de uma pessoa que era o dono, de fato, né? Morava na Zona Sul. Era até um ex-presidente do Flamengo na época. E eu fui lá, negociei com ele e tal, e consegui comprar aquele terreno ali. Na época eram 2 terrenos. E aí quando eu consegui comprar, no outro dia já estava com a máquina lá para limpar o terreno, e aí daqui a pouco chegou um pessoal lá, disse que o terreno era deles, aquilo que todo mundo sabe que acontece. E aí... Você é botafoguense, negociando com o presidente do Flamengo, imagina a negociação aí. Rapaz. Não, foi legal. Foi legal, Foi né? até o Arthur Rocha, uma pessoa excepcional. E falando muito de futebol, assim. Eu gosto muito de futebol, então quando tem essa resenha de futebol, com quem entende, eu gosto muito, né? Agora, quando tem esses torcedor modinho aí não adianta. Que o cara, se perguntar a ele qual o time dele de 10 anos atrás, ele não sabe porque ele está torcendo hoje, porque o time... Né? História, né? Não conhece história. Poxa, o Botafogo é tradição, gente. O Flamengo é modinha, todo mundo é flamenguista. O que é melhor? Você ser exclusivo ou ser igual a todo mundo, né? É verdade. Eu prefiro ser exclusivo. Aí aconteceu isso, né? E a gente conseguiu adquirir, e aí quando começamos a obra, né? Tem até um fato assim, bem interessante, quando a gente começou a fazer essa loja. O projeto ali era totalmente diferente, né? A descarga era na frente, a gente não tinha estacionamento, ia ser só um recuo. Aí quando a gente começou a fazer a obra, para tu ver, né? Para comprar o terreno era muito difícil, conseguimos. Para iniciar a obra também não é fácil, né? A gente sabe que a obra é muito cara. E aí a gente começou a iniciar no meio do caminho, assim, num mês de obra, a gente conseguiu comprar uma casa atrás, que era uma vila de casas, né? Aquelas, tipo umas kitnet, tinha 20. Um terreno grande com 20. E não foi barato, porque só de aluguel o cara quanto ele não recebia ali. Sim, né? Verdade. Mas aí conseguimos comprar e fomos mudando o formato, né? Por isso que eu falo, né? Às vezes a gente quer esperar o momento 100% certo. Tem hora que a gente tem que começar com o que a gente tem, né? Eu sempre falo com o pessoal que se você tiver 70%, você vai, cara. Porque se você esperar aí tudo ficar pronto, as coisas não acontecem. E essa loja aconteceu muito isso, porque a gente começou a fazer a loja e aí no meio do caminho a gente foi adquirindo outro terreno e a gente foi crescendo e aí a gente foi fazendo, inauguramos a loja com pouco estacionamento, depois a gente comprou. Hoje a loja tem bastante estacionamento e está indo muito bem e assim, eu agradeço a Deus porque naquele momento a gente teve que decidir, ou vai ou espera. Não, vamos que Deus está no controle. Ali surge aquele modelo de loja, é ali. Isso. Não é? Depois tu vem mantendo um padrão, né? Isso. Então, assim... por sinal, são lojas maravilhosas, lojas lindas.
Mas você sai de um padrão e você surge com um padrão completamente diferente. E da onde vem essas ideias? Da onde vem o projeto? Como é que surge tudo isso dentro do grupo? Assim, eu sempre dou sempre honra a Deus, né? Porque a gente tem o nosso esforço, né? A gente tem que se esforçar mesmo, porque Deus sempre vai falar para você se movimentar, né? Assim foi com Gideão, assim foi com Josué, né? A gente precisa se movimentar, que Deus vai fazer a parte dele, né? Sim. Então, assim, a gente ia começar a fazer a loja, até então um mercado normal, né? Igual tem nos bairros. E aí, no meio do caminho, assim, a gente já planejando ali e tal, e aí eu conversei com meu irmão, falei, pô, vamos fazer uma coisa melhor? Vamos tentar, não custa nada. Se não der certo, a gente volta a trabalhar do jeito que todo mundo trabalha. E aí a gente criou uma coisa diferente, trouxe uma arquiteta, aí a gente criou uma loja que virou assim, uma referência ali. Sim. Naquela região, você acompanhou bem. E ali a gente descobriu um caminho que a gente queria militar nele, né? Então aí a gente seguiu aquele caminho com esse pensamento ali com certeza foi uma aposta que deu muito certo. É um bom protocolo, né? A minha pergunta é só para complementar. Como é que surgiu o nome Adonai? Rapaz, a Juliana. Eu falei, Juliana, a gente precisa de um nome, né? Na verdade, o Adonai ele não era nem um nome que a gente ia usar para ser o atacadista, nem o supermercado. Adonai é a razão social, né? A gente sabe que a razão social não independe seria o fantasia, da marca. Né? O Adonai não seria a nossa marca, até porque eu fazia parte de uma rede, né? Uma rede que eu conheço, que eu participei, que eu tenho muito carinho por essa rede e tal. Então, quando eu criei o Adonai, quando a gente criou esse nome, não tinha nem pensamento da gente fazer uma rede própria, né? A gente ainda estava dentro de uma rede e tal, né? Mas Deus sabia de todas as coisas, né? A gente não sabe, mas Deus na hora. E aí foi caminhando, a gente foi trabalhando. A Adonai até então a razão social nossa era Adonai, Grupo Adonai, e os mercados era essa rede a rede Supercompras. E aí a gente foi trabalhando, e chegou um momento que a gente foi crescendo, né? E a gente fez uma estrutura, a gente tinha um CD, um centro de treinamento, um centro de distribuição muito grande, uma logística muito coisa. E aí a gente, por estratégia, por enxergar o futuro, o que a gente queria, a gente resolveu criar o Grupo Adonai, que é hoje o supermercado atacadista. E a gente está muito feliz com o nosso trabalho hoje, a gente está conseguindo evoluir bastante, né? Estamos caminhando, né? Com muita dificuldade ainda, mas faz parte. As tuas ideias normalmente quebram protocolos. Tipo assim, você tem em Margarida 2 lojas que estavam funcionando bem, de repente você pensa em parar com as 2 e construir uma maior dentro do... Isso. E como é que se resolve isso, Júnior? Como é que você decide isso? Antigamente a gente tinha muito aquele pensamento de não deixar ninguém entrar, né? Então, quando a gente estava em Santa Margarida com uma loja ali pequena, assim, né? Na época não era pequena, mas nos padrões hoje era pequena. Surgiu a oportunidade de eu pegar essa loja a outra loja que era o Bianca. Então surgiu a oportunidade, eu falei, não, vamos pegar para pelo menos não deixar ninguém entrar. Então a gente ficou com as 2 lojas ali funcionando bem. Só que aí a gente começou a fazer lojas maiores, né, estruturas maiores e tal. Então, falei, não, vamos fazer uma... Aí surgiu a oportunidade dessa área lá, dessa esquina. Aí a gente fez uma loja maior, né, para absorver a estrutura, absorver o cliente das 2 lojas, né? E às vezes as pessoas pensam assim, poxa, fechou 2 lojas, abriu uma, diminuiu funcionários. Não, a gente aumentou funcionários. A gente aumentou 50% o número de funcionários que tinha nas 2 lojas, né? Com uma loja a gente aumentou 50%. Além disso, a gente aumentou bastante o faturamento também. Então, para a gente foi muito bom. E assim, vale a pena, né? Porque a gente também tem uma história em Santa Margarida, né? Meio que começou ali também. E a gente hoje honrar o bairro, né? Com uma loja estruturada. A loja tem self-checkout, tem toda uma área de perecível muito boa. Linda, loja linda. Para quem gosta de vinho, tem bastante rótulos. É uma loja com um mix legal. Para a região, é uma loja que, assim, que veio para somar, né? Para poder valorizar o bairro, com certeza. E a gente está muito feliz com ela.
Então, hoje, você pega algumas lojas, algumas áreas que não caminhava muito bem, de repente dá super certo. Você pega a Rio São Paulo, Isso. era uma lojinha que tinha uma dificuldade de algumas coisas, tem uma lojinha bonita, mas tinha uma dificuldade de algumas coisas, e aquela loja começa a avançar bastante. Verdade. Você pega ali no Vila Nova, onde era o Valente, também uma lojinha com dificuldade, e hoje uma loja linda também. Isso. Assim, a gente percebe que você tem, assim, né, usando aqui parafraseando um pouco, a unção de José, né? Onde coloca a mão, Deus tem te prosperado, né, Gil? Deus fala muito a respeito acerca de José, sempre falou muito isso. Assim, eu sempre falo sobre Isaac, né? Ali quando Isaac começa a cavar os poços que o pai, o Abraão, tinha cavado. Sim. E aí começa a sair água e as pessoas não entendem nada. Fala, poxa, mas o poço é bom. Não é o poço que era bom, é quem estava ali que realmente estava direcionado por Deus, né? Então, assim, eu sempre falo, a gente precisa estar direcionado por Deus. Porque às vezes não vai dar certo na mão de um, de outro, mas vai dar certo na sua mão. Se Deus estiver no controle, não tem jeito. Eu até brinco muito com meu pai quando a gente vai fazer loja, a gente vai ver área. Eu sempre falo assim, pai, quando tu fala que não é bom, eu vou com certeza porque é bom. Eu brinco com ele porque são algumas lojas que meu pai meio que, não, acho que não é legal não, e deu certo. A gente tem uma loja em Vargem Pequena, uma loja muito boa, e quando a gente começou a fazer essa loja lá, era mato No meio daqui. do nada, isso eu ia te perguntar isso agora, lá no meio do nada, né? E a gente começou a fazer a loja ali. Não hoje tem bastante coisa. A gente tá desenvolvendo bem, né? Inclusive a gente está fazendo uma outra loja já no Recreio ali, próximo, né? Na Bem-vindo Novaes, já é uma loja bem grande. Ia ser um atacado e a gente está virando para a loja. Então, assim, essa loja de Vargem Pequena também era uma loja que, assim como esse terreno de Uaíba, que eu escutei de muita gente falar para mim, vendedores, pessoas falam, pô, cara, tu é maluco? Aquilo ali não dá lugar, aquilo ali não vai dar loja não, ali não é bom não, ali... Pô, ali não tem ninguém, ali não passa ninguém, ali não para ninguém. Eu falei, cara, fica tranquilo, cara, vai dar certo. E aí Vargem Pequena foi a mesma coisa, foi uma loja que as pessoas não esperavam, é uma loja excelente hoje, a gente está muito satisfeito com ela.